feliz essa cidade em nome de Jesus? Quem está feliz aí? Amém. Amém? Olha, o salmista diz algo maravilhoso, quando ele diz assim, olha, que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. Que coisa boa! Que o Senhor responda ao seu clamor em tempo de sofrimento. O nome de Deus, o nome do Deus de Jacó, guarda de todo mal, que do seu santuário lhe envia socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e ore com favor para o seu holocausto. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Amém. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Dê gritos de alegria pela sua vitória e haste a bandeira em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda todas as suas orações. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu e livrará o seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantaremos e permaneceremos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responda ao nosso clamor por socorro. A gente passa a nossa vida e o tempo. Se você perguntar às pessoas por mais idade ou menos idade, todos têm planos, projetos e ninguém empreende nada imaginando que vai dar errado ou que não vai dar certo. E mesmo mudando, muitas pessoas vão para fim de dar certo. Mas o grande problema é em que nós temos colocado a nossa esperança e a nossa confiança. A Bíblia diz que é Deus que executa, nós podemos até fazer planos, mas é Deus que executa todos eles. E o mais interessante disso tudo é que Deus garante a vitória para a gente, de todos os lados. Porque nós não confiamos na força do nosso braço, do nosso trabalho, nossa capacidade, da nossa mente. Nós entendemos que é Deus que nos dá sabedoria, força, para que possamos conquistar. Amém? E que os nossos planos não sejam frustrados, porque a nossa confiança se baseia no Senhor. E Ele vai lembrar sempre do que você tem feito. Eu estava lendo nesse instante, Paulo, quando ele escreve a igreja de Coríntios, assim, primeiros capítulo 8, capítulo 9, até o parte do capítulo 15, Paulo sempre vai citar algo interessante falando sobre as ofertas. Como é bom a gente ter condições de poder ser generoso para que pessoas sejam abençoadas. Amém? Essa semana eu encontrei o pastor e ele disse assim com a gente. Ele deu uma cesta que a gente leva algumas cestas para algumas pessoas. E ele falou, o que essa semana, filho? Eu estou com vergonha porque a cesta foi fraca. Eu falei, eu tenho tantos poucos alimentos. E eu me lembro quando eu era jovem, não sendo muito, delongando muito. E eu me lembro que na Santa Ceia a gente colocava toneladas de alimentos, e era certo, a gente trazia cestas, a gente trazia todas as ceias, as pessoas traziam muito alimento. E tinha condições de alimentar muita gente. Às vezes, a gente não tem noção, às vezes a gente tem alimento na nossa casa, a gente tem o que comer, a gente não tem noção que tem gente que não tem. A gente não consegue considerar a nossa mente que tem gente que passa por necessidades. Como é que a gente não tem condições de poder ajudar? Que o nosso coração, essa é a proposta de Paulo quando ele escreve os Coríntios capítulo 9. A proposta de Deus é que a gente possa ser generoso e através da nossa generosidade seja tributado glórias a Deus. E Deus, Ele diz, a Bíblia, e Paulo confirma isso, que Deus, Ele quer nos enriquecer em todas as coisas. Olha que coisa boa. Não é só em dinheiro, você não tem falta de nada. E é bom você ter condições de poder
ser bênção para as pessoas, no reino de Deus. Que eu e você possamos ter esse coração sempre. Que Deus te dê condições de você poder abençoar pessoas, né? Através da sua generosidade, sejam dadas graças a Deus através da sua vida. Coloque isso no coração. É melhor você ter um carro, muita gasolina para trazer pessoas para a igreja, do que você reclamar, entendeu? De estar levando pessoas. É tão bom, é tão maravilhoso que a gente ter assim, não reclamar, mas ter condições, um coração generoso de poder abençoar pessoas. Seu coração seja sempre assim. Deus nunca vai esquecer do que a gente tem feito, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o pastor e estaremos orando. Você que deseja nessa noite, vamos ficar de pé. Você que deseja tributar a Deus com sua oferta, você tem a oportunidade de fazer isso enquanto nós cantamos. Estaremos orando pela vida do nosso irmão querido. Amém, glória a Deus. Quem tem planos para essa semana aí? Amém? Projeto para essa semana. Hoje é o primeiro dia da semana, nós vamos entrar segunda-feira. Eu tenho certeza que vocês têm gigante para derrubar. Que Deus dê sabedoria em teus empreendimentos, tudo que você empreender aí, Deus te dá vitória para a glória do nome de Deus. Amém? Levanta suas mãos para cá. Deus, obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo. Continua abençoando poderosamente cada pessoa, dando sabedoria nos negócios, que essa pessoa não tenha prejuízo, tudo que ela empreender, mas que ela venha ter lucro. Dá sabedoria, Senhor, e tudo que ela colocar nas mãos, seja bem sucedido. Abençoa, dá clareza. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Tu és um Deus poderoso, sabedor de todas as coisas. Tu conheces o nosso futuro, por isso que sabiamente nós colocamos hoje o nosso futuro nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Está aqui cada oferta que é colocada no Teu altar, que faça prosperar, Senhor, que seja usado com sabedoria, com temor, para a glória do Teu nome. Nós oramos também, está aqui a vida do pastor Cristiano. Continua usando ele de maneira poderosa. Como é bom, Senhor, ouvir o Senhor. O Senhor disse que nem só de pão a gente ia viver, mas de toda palavra que procede do Senhor. E nós estamos aqui para isso. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder te ouvir, Senhor. Nós estamos vivendo o melhor tempo da história, aonde o Senhor antigamente falava de muitas maneiras, quais pelos profetas, e o Senhor nos fala hoje pelo Filho, através da Tua palavra, da maneira mais simples, de uma maneira eficaz e direta. Obrigado, Deus, nós estamos aqui para te ouvir. Fala com a gente, pelo Teu amor e pelo Teu grande favor e misericórdia. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, saúde da igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Olha assim, tá? Queridos, amados, abre as suas Bíblias no livro na carta de Gálatas, no capítulo 5, versos 16 ao
aos versos 18. Carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Louvado seja Deus. A palavra diz assim: por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intenta fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Curva seus olhos, suas cabeças, feche seus olhos. Senhor Deus, que Pai, tua palavra foi dita mais uma vez, Senhor. Eu te pedimos, Senhor, que toda distração que tiver na vida do teu povo, todo desânimo, toda frieza espiritual, Senhor, que caia por terra agora, em nome de teu Filho amado Jesus, e que teu Espírito Santo possa manifestar nesta noite nos corações e na mente de cada um, para poder entender, Senhor, o recado desta noite. Não sei necessidade de ninguém. Ninguém aqui sabe, Senhor, mas o Senhor sabe. Então que a tua palavra que hoje está sendo dita venha trazer cura, venha libertar e venha restaurar o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, esse texto que eu acabei de ler, ele vai estar no contexto onde a igreja de Gálatas, ali os gentios que tinham, através da palavra que Paulo levou àquela igreja, aquele povo, aquelas pessoas, eles abraçaram a fé em Cristo, eles creram no Evangelho, e a palavra diz que através do Evangelho eles foram libertados. Mas naquele contexto também tinha alguns judeus, o judaísmo que ali infiltraram na igreja de Gálatas, e estavam distorcendo o Evangelho. Esse judaísmo, eles tinham dito para aqueles povo da igreja que para servir a Deus, para participar do povo de Deus, era como se a cruz de Cristo não fosse suficiente. Eles tinham que praticar a lei, ou seja, eles tinham que circuncidar-se. Então Paulo vai escrever essa carta para os Gálatas, justamente para combater essa questão, onde Paulo chega ali para eles e dizendo, nos versículos anteriores, que se eles se circuncidarem, se eles forem viver através da lei, era como se eles estivessem afastando de Cristo e da graça, porque a salvação, como Paulo disse, não é pela lei, não é pelo esforço humano, mas é pela graça. Porque a lei, quando foi dada por Moisés lá em Êxodo, a lei, para quem não sabe, ou para os que sabem, a lei ela indica e mostra o teu pecado, o teu erro, a vida errada que aquele povo estava andando, para que eles não possam viver erradamente. Mas a graça, ela veio justamente para libertar nós, cristãos, da lei do pecado. Então Paulo escreveu isso justamente para trazer o conhecimento daquele povo, a sua memória. Louvado seja Deus.
E hoje, nós vivemos uma geração onde as pessoas, elas querem viver através dos seus impulsos, dos seus desejos. E tudo isso ao controle do coração humano. As pessoas hoje, elas vivem como se tudo fosse normal, como o pecado estivesse romantizado. As pessoas hoje, elas vivem como certo é errado e o errado é certo. Glória a Deus. Então Paulo vai escrever justamente isso para a nossa geração de hoje, porque essa palavra de Paulo aqui, que foi para os Gálatas, aplica na minha vida e na tua hoje. Então Paulo, ele vai trazer algumas missões para nós essa noite, através da sua palavra. Primeiro, precisamos ser guiados pelo Espírito. Versículo 16 diz assim: por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfaremos o anseio da sua natureza humana. Paulo aqui nos ensina que ao viver no Espírito, somos incapazes de satisfazer os desejos da nossa natureza humana. Nossa natureza humana é justamente isso, a natureza pecaminosa. Mas o andar no Espírito significa viver sob a orientação e o poder do Espírito Santo. Mas se nós tentarmos viver pela carne, ou seja, pelos nossos desejos, nós estaremos longe de Deus. Mas se nós formos guiados pelo Espírito Santo, todos nós resistiremos ao pecado. Romanos 8, versículo 4 diz, como Paulo diz, os que andam segundo o Espírito não andam segundo a carne. O Evangelho de João, Jesus é tão exemplo para nós de como andar no Espírito, porque a palavra de Deus, ele diz que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Jesus, como um ser humano, como homem, ele passou por tentações. Ele foi tentado justamente nesse propósito na carne, onde Satanás chegou para ele e disse: tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pão. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado durante 40 dias. Mas Jesus venceu a tentação. Por quê? Porque ele era guiado pelo Espírito. Tudo que Jesus fazia é o Espírito que o conduzia. Nossa vida não é diferente. Se nós tivermos e formos guiados pelo Espírito, evidentemente nós resistiremos às tentações da carne e venceremos a afronta do inimigo. Louvado seja Deus. A segunda lição: vai vencer a batalha quem mais for alimentado. Versículo 17 diz: a natureza humana, ela deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito faz, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que ele tenta fazer. Paulo aqui ele vai escrever o conflito que há entre nós. Irmãos, dentro de nós há uma batalha. E essa batalha que nós enfrentamos todos os dias, ela começa dentro do nosso coração. Muitas vezes a gente achando que a batalha está fora, mas a batalha
está dentro. E Paulo vai dizer que a batalha é a carne contra o espírito. E o nosso espírito, a nossa carne, ela tende a fazer tudo ao contrário do espírito. É como que ela não quisesse que nós pudéssemos fazer aquilo que nós desejamos fazer para agradar a Deus. Porque se olharmos lá em Gênesis, o Senhor Deus, quando fez o homem, de qual substância foi que Ele fez o homem? Do pó da terra. Mas a Bíblia continua a dizer que Deus ali Ele deu um espírito ao homem. E é justamente isso que Paulo está dizendo, que a nossa carne, que é a natureza humana, a natureza caída, a natureza pecaminosa, ela quer sempre nos colocar para baixo, mas o nosso espírito sempre quer voltar ao Pai. Mas para que nosso espírito volte ao nosso Criador, vai depender da forma como nós vivemos aqui na terra. Ou vivemos satisfazendo a carne, ou somos guiados e conduzidos pelo Espírito. E esse conflito é uma realidade na vida de cada um de nós. E Paulo ele vai dizer, em uma das suas passagens, eu me lembro de Coríntios, que ele diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo estava dizendo que é justamente isso. É a carne lutando com o Espírito. Na nossa vida não é diferente. Às vezes nós tentamos fazer algo de bom, algo para agradar a Deus, mas aí vem aquele desejo, aquela fraqueza, e a gente só faz o contrário. É justamente a nossa carne. Ela quer nos colocar para o pó da terra, de onde ela veio. Porque o primeiro homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas depois que o homem caiu, ele pecou, ele andou ali sobre o pecado e foi contaminado pelo pecado. Cada um de nós herdamos esse mal, esse pecado de nós. E a Bíblia diz que nós somos inclinados para o mal. Nós já nascemos inclinados para o mal. Então, quando nós vivemos sobre a carne, deixamos a carne viver aqui a nossa vida, nós vamos acabar fracassados. Nossa vida espiritual ela vai se enfraquecendo até a morte. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, nós vamos vencer essa batalha, irmãos. Louvado seja Deus. A luta, ela é constante. É a carne versus o Espírito. Eu ouvi uma história narrativa, onde falava assim que tinha um criador, um certo homem, ele criava 2 cavalos de corrida. O preto, que vivia solto, e só se alimentava uma vez por semana. Enquanto o outro branco, ele vivia ali amarrado, mas ele era alimentado todos os dias. Aí eu pergunto à igreja: e uma corrida? Quem venceria essa corrida? O que foi alimentado todos os dias ou o que era alimentado só uma vez? Creio eu que aquele que foi alimentado todos os dias venceu a matar a corrida. Assim a nossa vida espiritual vai vencer que mais nós alimentarmos. Se nós alimentarmos a carne, ela vai vencer. Mas se nós alimentarmos o nosso espírito, ele será vitorioso. Nós seremos vitoriosos. Louvado seja Deus. A terceira lição: vivemos sob a graça e não pela lei. Versículo 18, Paulo diz: quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Paulo aqui ele reforça que aqueles que são guiados pelo Espírito não estão condenados pela lei.
Porque a lei, como foi dito aqui no começo, ela nos escraviza do pecado. Mas a graça, ela nos liberta do pecado. Nos tempos passados, no Velho Testamento, tinha a lei que dizia dente por dente, olho por olho. Se o indivíduo ele matasse, ele era morto. Se o indivíduo adulterasse, ele era apedrejado. Ele e a mulher que era morta. Dente por dente, olho por olho. Mas aí veio Jesus, cumpriu toda a lei que era impossível o homem cumprir, e nos trouxe a graça. Mas eu digo a vocês, irmãos, hoje nós vivemos na graça, mas a graça é de graça, mas é perigosa. Perigosa por quê? Merecia, vou falar? Não. A graça ela não vai te condenar, ela não vai trazer a ira ali naquele momento. Ela vai te dando brecha, ela vai te dando oportunidade, você vai viver da vida que você quer, do seu jeito. Mas o pior vai ser naquele grande dia, onde a graça que foi rejeitada, ela que vai te condenar eternamente. Então nós temos que viver hoje com sabedoria e saber entender que a graça ela foi nos dada, mas a graça é através do Espírito. Porque se nós formos viver da liberdade para a carne ela vai fortalecer, nós vamos perder essa graça. Louvado seja Deus. A quarta lição, versículo 19: quando somos dominados pela carne, produzimos obras. Onde Paulo diz: quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E Paulo vai citar essa lista e vai dividir ela em 3 quesitos. Quando seguimos a carne, produzimos obra, porque a carne ela produz obra, são várias. E a primeira obra da carne é o pecado moral, imoralidade, impureza e sensualidade. Hoje a nossa geração está vivendo todos esses 3 quesitos: moralidade, impureza e sensualidade. Nós olhamos todos os lados nas redes sociais. São mulheres que se expondo a sua beleza para as pessoas, buscando status, mostrando aquilo que é precioso, que é sagrado, seus corpos. A sensualidade hoje, antigamente, os mais velhos aqui vão entender. Antigamente as mulheres, quando elas se expunham assim, a sua nudez, ela era tratada como meretrizes, prostituta. Hoje não, hoje as mulheres é na vulgaridade, mostrando seus corpos, exibirem como se fosse um troféu. Isso é o poder da carne, isso é viver na carne. E Paulo vai muito além disso, onde ele fala, segundo requisito, dos pecados espirituais, a idolatria e a feitiçaria. Esses 2 pecados é perigoso, porque hoje dentro da igreja está sendo filtrado esse pecado. Dentro da igreja muitas pessoas estão vivendo com esse pecado, porque o pecado da idolatria, irmãos, não é apenas imagem, você adorar a imagem. Hoje alguém que tudo aquilo que você coloca como prioridade na tua vida se torna uma idolatria. O dinheiro é idolatria, o status é idolatria, a ganância é idolatria.
E disse também que feitiçaria. E a feitiçaria, a Bíblia diz que até a avareza é pecado de feitiçaria. O pecado de feitiçaria é avareza, pastor? Ou é rebeldia, né? A rebeldia é o pecado de feitiçaria. E quantos irmãos rebeldes tem hoje? Quantas pessoas que se opõem, quer se opor ao pastor, quer se opor ao líder espiritual? E isso se torna feitiçaria, isso se torna idolatria também. Terceiro, os pecados sociais, a inveja, a discórdia, ciúmes, bebedeira. Esses pecados é perigoso na sociedade, justamente dentro dos lares. Ele destrói famílias, ele destrói relacionamentos, e chega até a destruir igrejas, porque a inveja, a discórdia, os ciúmes, isso é algo que atinge a pessoa na sua raiz, e são famílias destruídas por causa disso, irmãos. E essas obras, ela revela uma vida dominada pelo pecado. Mas Paulo ele reforça uma advertência, onde ele fala: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Imagine, o pecado, ele é como um cupim. Ele começa a corroer por dentro da madeira. Por fora você vê ali a madeira perfeita, mas por dentro ela está oca. Assim é na vida espiritual. O pecado ele começa, talvez ele mascara ali por fora, acha que a pessoa está de pé, mas por dentro está corroendo a vida espiritual daquela pessoa. E começa a destruir gradativamente a vida do ser humano. Mas Paulo vai dizer que quando somos guiados pelo Espírito, produzimos fruto. Diferente das obras da carne, o Espírito produz um fruto. A obra, a carne, ela produz obras, no plural, são muitas. Mas o Espírito, ele produz fruto, no singular, o fruto. Mas o fruto com várias qualidades, com várias características. Em João 15, versículo 5, Jesus, ele chegou ali no momento da história e falou para todos aqueles que estavam ali, que tinham acreditado nele, que tinham crido nele. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim produz muito fruto. Então o fruto do Espírito, ele não é produzido pela força humana, ele não é produzido pelo mérito humano, ele é produzido sim por Cristo. Aquele que está em Cristo produz frutos. Uma árvore, ela dá fruto. Se tiver de manga, ele dá manga. Evidência. Mas ele não esforça para dar essa manga. Ele dá manga porque ele está ali alicerçado na raiz, está firme na raiz. Assim é a nossa vida espiritual. Se nós estivermos enraizados, agregados em Cristo, nós produziremos frutos. Porque é impossível alguém dar fruto se não estiver alicerçado em Cristo. O próprio Jesus disse que sem Ele ninguém pode fazer nada. Louvado seja Deus. Sexta lição: temos que crucificar nossa carne diariamente. Versículo 24 diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos
de sua natureza humana. Aqueles que pertencem a Cristo crucificam as paixões e desejos de sua natureza humana. Como podemos crucificar a carne? Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, crucificar a sua carne é negar os desejos da carne todos os dias. E essa é a nossa luta todos os dias, irmãos. Seguir a Cristo é renunciar tudo aquilo que o mundo tem, que nos oferece, que nos afasta de Deus. Sacrificar a carne é negar o eu todos os dias, os nossos desejos, as nossas vontades, e nos entregar e render ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai conduzir-nos, é o Espírito Santo que vai nos guiar através da caminhada cristã. Louvado seja Deus. E para essa conclusão, esse texto que nós lemos nos desafia hoje, esta noite, a perguntar: o que está governando a sua vida? A minha vida revela a obra da carne ou o fruto do Espírito? Porque precisamos saber que para viver o Espírito, precisamos alimentar nossa vida espiritual. E como eu posso alimentar minha vida espiritual? Oração, jejum e a palavra. Porque existem dois caminhos para cada um de nós seguir: ou viver segundo a carne, que produz destruição, ou ser guiado pelo Espírito Santo, que esse vai manifestar o caráter de Deus. O versículo 25 diz: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. A gente, como cristão, não é só conhecer o Espírito Santo, é ser guiado, é ser conduzido pelo Espírito Santo, é viver pelo Espírito Santo. Porque se nós fizermos isso, se nós deixarmos o Espírito Santo guiar a nossa vida, conduzir a nossa vida, nós venceremos todas as tentações dessa carne. Eu não sei hoje, esta noite, qual é a tentação na vida de ninguém. Eu não sei como é que está a vida espiritual de ninguém aqui. Mas uma coisa eu peço essa noite para cada um de vocês: se esforce, busque viver o Espírito Santo, busque ser guiado pelo Espírito Santo, para que talvez um dia, e naquele grande dia, possamos estar diante do Criador, cada um de nós que está aqui, para receber a coroa da vida. Porque Jesus, na palavra, ele diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo e receberá a coroa da vida. Que essa noite nós possamos entender essa palavra de Deus, e poder
buscar a direção do Espírito Santo e viver através da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Por essa oportunidade, essa foi a mensagem que eu trouxe hoje de noite, o pastor mensagem, finalizar o culto. Glória a Deus. Por isso, irmãos, você tem uma promessa na tua vida. Mas peço para que essa promessa seja concretizada, busque direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Vou ficar de pé essa noite. O pastor estava pregando e eu estava imaginando aqui. A gente está andando na rua aí e a gente vê nas ruas que são mão dupla, a gente vê um carro passando de um lado e um carro passando do outro. Você não vê um carro contrário, tem uma faixa de visível no meio, é tudo calça dele. Mas a pessoa anda de um lado e a pessoa anda do outro. Se você tentar andar na pista contrária, você vai bater de frente de outro carro. É uma lei natural, a gente já faz isso automaticamente, a gente entra sabendo qual é a nossa mão, seguir uma faixa do chão. E o pastor pregando, eu estava imaginando que a Bíblia diz que se a gente andar no Espírito, a gente não vai se satisfazer a vontade da carne. O pastor disse isso muito bem. Mas a Bíblia diz que se a gente andar no Espírito, não há lei. Ele nos conduz retamente. Você não precisa nem observar a lei, o próprio Espírito vai nos conduzir, nos guiar. Que bom que você ouviu essa palavra nessa noite. E realmente, pastor, é uma guerra todos os dias. Mas a gente andar no Espírito, a gente vence todas as batalhas. Está aqui nosso meio, nosso irmão Xavier. Amém? Xavier? Que Deus continue te abençoando, graça e favor. Você leva daqui muito mais do que imaginou buscar. Deus é contigo sempre. Nunca esqueça disso. Está contigo em todos os momentos. Amém? Em nome de Jesus. Quem está feliz aqui? Quarta-feira, Veracruz. Olha, eu não sei se surpreendeu. Eu achei que hoje eu disse, olha, só crente é uma bandeira hoje. Amém? Começa a chover, né? Assim, a gente gosta de ficar em casa, mas você venceu e está aqui hoje. Amém. Que vai ter uma semana abençoada aqui. Amém? Primeiro dia da semana já começou bem. E até o final de semana nós vamos ter os resultados das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus continue te abençoando. Levanta as suas mãos. Deus, obrigado por essa noite, por tua palavra. Está aqui os teus filhos. Eu não sei quais são os pensamentos e os desejos dos corações aqui, Pai, mas o Senhor sabe. Então, seja com a gente essa semana. Seja com a gente, Senhor, no que a gente vier a fazer. Livra a gente de todo mal, de todo vírus, toda peste, toda doença. Livra a gente dos acidentes nessas ruas. Guarda, nos protege. Nós queremos nos sentir seguros debaixo das tuas asas, protegido, no esconderijo do Altíssimo, aonde nenhum mal nos ache e nos alcance. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, seja com a gente. Muito obrigado por essa noite, por tua palavra em nossos corações, pela força de ter saído das nossas casas, estar aqui para congregar como igreja do Senhor. Obrigado, Deus, que o desejo de servir seja constante em nossas vidas, colaborando no teu nome. Obrigado, Senhor. Levanta as suas mãos e que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje, sempre e amém. Fala,